A partir dos nossos conhecimentos adquiridos ao longo do nosso estudo da termodinâmica, elaboramos um trabalho a fim de apresentarmos o funcionamento de uma geladeira, sua evolução e história e o desenvolvimento tecnológico e da sociedade ligados à termodinâmica. Evolução da geladeira, 1748. William Cullen, médico, químico e físico escocês, demonstrou o primeiro refrigerador artificial, mas não aproveitou seus achados para nenhum uso prático. 1805. Oliver Evans, inventor americano, projetou a primeira máquina de refrigeração movida a vapor, mas nunca construiu uma. Em 1834, Jacob Perkins, inventor e físico americano, construiu a primeira máquina de refrigeração usando o princípio da compressão do vapor. Em 1844, John Gorrie, médico americano, cientista, inventor e humanitário, construiu um refrigerador a vapor baseado nos projetos de Oliver Evans. Em 1854, foi feito o primeiro sistema refrigerador para a indústria de carnes, em um frigorífico em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1866, também nos Estados Unidos, foi feito outro aperfeiçoamento da invenção, o que permitiu a refrigeração de frutas e legumes. Em 1867, Andrew Moore construiu uma máquina de gelo nos Estados Unidos para atender às necessidades da indústria de carnes. Em 1894, Carl von Leyde, físico e engenheiro alemão, ele aperfeiçoou a invenção de John Gorrie, substituindo o vapor da água por éter metílico. Anos depois, em 1913, Fred Wolf Jr. produziu o primeiro refrigerador doméstico sob a marca Domeyer, Domestic Electric Refrigerator, também conhecida como Kelvinator. Resfriava usando uma bomba de calor de fase alternada. Em 1927, o primeiro refrigerador a ter sucesso mundialmente foi o modelo do General Electric. Eles usavam o dióxido de enxofre como refrigerante, né, o gás. E as geladeiras no fim dos anos 1800 a 1929, usavam gases tóxicos ainda, né, como os refrigerantes. E essa indústria da refrigeração, então, se uniu para produzir um gás mais seguro, eficiente, né? E em 1928, o engenheiro Thomas Migley desenvolveu o clorofluorcarbono, o CFCS, como um substituto para os gases tóxicos, um ano depois. Em 1973, os químicos americanos Frank Sherwood Rowland e Mário Molina perceberam o efeito danoso que os CFCs causavam à camada de ozônio. Em 1989, o Protocolo de Montreal proibiu a produção de CFCs. Como funciona um refrigerador? Uma geladeira, ela é um sistema aberto que dissipa o calor de um espaço fechado para uma área mais quente, geralmente uma cozinha ou outra sala, fazendo assim com que a sua temperatura diminua, permitindo que os alimentos e outros itens permaneçam em uma temperatura fria. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor ele sempre fluirá espontaneamente de quente para frio e nunca o contrário. Entretanto, uma geladeira faz com que o calor flua do frio para o quente, inserindo o trabalho que resfria o espaço dentro da geladeira. O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, que é responsável por criar uma certa diferença na pressão do sistema de refrigeração e por circular o fluido refrigerante pelo sistema. Já o condensador é responsável por rejeitar o calor absorvido do interior da geladeira para o meio externo. O tubo capilar ele é responsável por manter a pressão, essa diferença de pressão junto com o compressor, ou seja, ele dificulta a passagem do líquido em alta pressão. O evaporador é responsável por absorver o calor do interior da geladeira. O filtro secador retém as partículas de impureza e a umidade. O gás refrigerante entra por um tubo atrás da geladeira onde evapora. Esse processo é baseado na lei de Boyle-Moriot,
onde o gás ele vai ficar muito frio e vai ser transportado pelas paredes da geladeira, onde vai absorver o calor. É importante ressaltar que ele não vai adicionar frio, ele vai apenas absorver o calor. Quando isso acontece, ele viaja para o compressor, que é um tipo de bomba que comprime ou aperta esse gás. Depois disso, ele vai passar por uns tubinhos atrás da geladeira, que é chamado de condensador, que pega o calor dos alimentos, o calor do interior da geladeira e expulsa ele para fora, expulsa ele para o ambiente externo. Depois disso, ele vai voltar para o estado líquido e vai recomeçar todo esse ciclo. É nesse processo que ocorre trabalho. Para ocorrer uma troca de calor, nós precisamos ter duas regiões, uma quente e uma fria. Naturalmente, o calor ele se propaga da região quente para a região fria. E esse processo ele é denominado convecção. Como a termodinâmica contribuiu para o desenvolvimento tecnológico e da sociedade. Desde as antigas máquinas a vapor, fundamentais para a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em meados do século XVIII, os estudos da termodinâmica possibilitaram o desenvolvimento tecnológico e da sociedade. Hoje em dia, a sua aplicação vai desde as máquinas térmicas à meteorologia, com a medição de pressão, temperatura, umidade relativa do ar, e é também aplicada em larga escala nos automóveis, na turbina do avião e nas usinas termoelétricas, que se utilizam do calor produzido pela fissão atômica. Além de ter contribuído na indústria através da pasteurização e fabricação de queijos e manteiga, que ocorrem com a transferência de calor, através da produção de diferentes tipos de aço, com o uso de altas temperaturas. Através da fabricação de novos materiais a partir da transferência de calor e de trabalho para as matérias-primas, a utilização de ligas de alumínio com titânio, por exemplo, permitiu a construção de aviões maiores, mais leves e resistentes. E os automóveis modernos usam, em grande parte, materiais plásticos e ligas especiais. Os médicos cirurgiões fazem uso de bisturis com lâmina especial, muito afiada e bastante resistente. Materiais essenciais para a tecnologia e sociedade contemporânea que estão obtidos através da termodinâmica.